Olá você, querido aluno e querida aluna. Vamos estudar agora custos primário de transformação. Ou, em outras palavras, custo primário e custo de transformação. Esses dois custos que são muito importantes e que são cobrados em prova. Então, custo primário é aquele custo inicial, que traz ali o material direto, a mão de obra direta, e aí nós vamos tomar alguns cuidados para não haver confusão. E custos de transformação, o próprio nome já diz. São aqueles custos que a empresa consegue transformar a matéria-prima em um produto pronto. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, custo primário e custo de transformação. O custo primário, como eu falei, ele é definido como a soma dos gastos com o consumo de matéria-prima ou outro material direto que é transformado no processo de produção e a mão de obra direta. Então, o custo primário, ele vai ser a soma da matéria-prima mais a mão de obra direta. Só tomar cuidado, porque custo primário não é a mesma coisa que custos diretos. Ele está falando, custos primários não são a mesma coisa que custos diretos. Já que os primários só estão incluídos a matéria-prima e a mão de obra direta, tá bom? Só fazer a alteração aqui. A matéria-prima e a mão de obra direta. Então, tomar muito cuidado para não errar aí esse item que pode aí ser cobrado. Tranquilo? Pronto, perfeito. Show de bola. A embalagem, por exemplo, ela é um custo direto, mas ela não é um custo primário. Ou seja, eu aproprio diretamente ao produto a embalagem, mas ela não foi um custo ali inicial, o próprio nome diz, custo primário, aquele custo básico que a empresa tem, que são o quê? Que são a matéria-prima, o que ele vai produzir, mais a mão de obra direta. E com outros custos, que é o de transformação, chega a um produto pronto, e aí muitas vezes ali, ou antes do produto pronto, eu tenho a questão da embalagem. Perfeito. Custo de transformação. São também chamados de custo de conversão. Isso daí é importante, é o sinônimo dele. Representam esses custos de transformação o valor do esforço da própria empresa no processo de elaboração de um determinado item. Mão de obra direta ou indireta, energia, materiais de consumo industrial, etc. Tá? Então, vale lembrar que, para a gente corrigir aqui também, para você, esse item. Pronto. Então, os custos de transformação é a soma de todos os custos de produção. Exceto o que, Felipe? Exceto os relativos a matérias-primas e outros eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa. Por exemplo, as embalagens compradas, os produtos adquiridos aí prontos. Por quê? Porque ele já vem pronto, ele não sofreu nenhum processo de transformação. Então, o custo de transformação, ele seria a mão de obra direta mais os custos indiretos de fabricação, tomando cuidado aí, por exemplo, com
tá? Alguns itens. No caso aqui, embalagem é um custo direto. Então, vejam. Aqui, basicamente, explicou todo o conteúdo. Você tem que fazer o quê? Você tem que saber que o custo primário e o custo de transformação, ele tem um item comum, que é a mão de obra direta. O custo primário tem também a matéria-prima. O custo de transformação tem os custos indiretos. E a embalagem, ele não é nem custo de transformação, nem custo primário. Ele é um custo direto, porque ele é ali apropriado diretamente ao produto, mas ele não vai ser custo de transformação, porque ele é um item pronto, e custo de transformação eu estou transformando uma matéria-prima em um produto pronto, e ele não é um custo primário, apesar de ser custo direto. Perfeito? Feito isso, vamos fazer questões. Aí não tem outra maneira de aprender o assunto. Vamos fazer questões. Leva para a prova e vamos complementando durante o nosso estudo. Custo primário, mão de obra, matéria-prima e mão de obra direta. Custo de transformação, custo primário não é custo direto, então embalagem, por exemplo, é um custo direto, mas não é primário. Custo de transformação são todos os gastos que a empresa tem para transformar os produtos, é a soma de todos os gastos, exceto matéria-prima e outros gastos que já vêm prontos, como a embalagem. Então, o custo de transformação seria a mão de obra direta, como ele fala aqui, tá? E os custos indiretos de fabricação. Vamos lá. Questão 1 na tela. A companhia Gama Industrial apresentou a seguinte relação em determinado período. Aí eu tenho uma descrição e eu tenho aí o valor, tá bom? Eu tenho aí a descrição e eu tenho o valor. Pronto. Com base nos dados disponibilizados, assinale a alternativa que corresponde aos custos primários e de transformação no período. Ó. Energia elétrica consumida na fábrica e gastos com limpeza da fábrica são gastos que a empresa tem para transformar matéria-prima em um produto pronto. Então, isso é custo de transformação, isso é custo de transformação, é da fábrica. Publicidade e propaganda, eu tenho aqui uma despesa. Salário dos supervisores da fábrica e encargo de depreciação das máquinas e equipamentos, eu tenho aqui custos de transformação. Mão de obra direta, ó, ele é um custo primário e ele é um custo de transformação. Seguro da fábrica, tá? Também é um custo direto de fabricação, ele é um custo de transformação. Comissões sobre vendas, aí eu tenho despesa. É um gasto para obter uma receita. Tá ficando repetitivo, você observa aí. A matéria-prima consumida, ele é um custo primário. E o aluguel da fábrica, a fábrica é um custo. Como é um custo direto, vai ser aqui um custo de transformação. Então, basicamente, eu vou ter meu custo primário, eu vou somar 8.200 e 15 milhões, tá? 8.200, então custo primário, 8.200 mais 15 milhões. Isso vai dar quanto? Ó, aqui vai ficar 2. 8 e 5, 13, fica o 3, vai 1. 1 mais 1 vai dar 2. Então, 23.200, você elimina as letras B e D. Tá bom? Letras B e D. Custos de transformação. Aí eu vou trazer, olha, 2.490, 830, 2.490, 830 mil. Que mais? 4.700, 1.900, 4.700.000, 1.900.000, tá?
8.200 e 830. 8.200 e 830 mil. E, por fim, 3.500.000. Então, coloca aqui. 9 e 3, 12 com 3, 15. Fica o 5 e vai 1. 1 e 4, 5. 5 e 8, 13. 13 com 7, 20. 29 com 2, 31. 31 com 8, 38. Com 9 vai dar 44. Fica o 4 e vem o 4. 4 e 2, 6 com 4, 10. 11 e 8, 19. Com 3, 22.450. O gabarito aqui vai ser a letra C de capacidade. Então percebam aí o nosso estudo, tá? Percebam aí o nosso estudo. Então ficou bem tranquilo aí, ficou bem favorável na hora de eu encontrar esses valores que estão aí dispostos. Tá bom? Veja aí, tá bom? Vamos avançando, pronto. Tá fácil agora, ó. 2. A tabela a seguir mostra os gastos realizados no período de X0 por determinada empresa industrial que fabrica aí apenas um tipo de produto. Essa empresa utiliza o custeio por absorção, algo ainda a ser estudado, tá? Mas, basicamente, custeio por absorção é um método de custeio, onde eu vou apurar o custo da produção, considerando todos os custos, sejam fixos ou variáveis, sejam diretos ou indiretos. Não tem dificuldade. É só o midibuiado para você. Sendo objeto de custeio, o produto fabricado. Então eu tenho aí salário de vendedores, salários do pessoal da fábrica, salários da administração, materiais utilizados na produção, embalagem do produto fabricado e assim por diante. A partir dessas informações, assinale a opção correta. Então ele quer os custos de transformação, primários, diretos, indiretos e fixos. Então eu tenho que classificar se ele é primário de transformação, se ele é direto ou indireto, se ele é fixo ou variável. É isso que a gente vai fazer a partir de agora, tá bom? Então vamos lá, olha. O que é que eu vou ter aqui? Salário dos vendedores. Isso é despesa, tá? Salário do pessoal da fábrica. Opa, isso daqui é a mão de obra direta. A mão de obra direta, ela é um custo primário, ela é um custo de transformação, e como ela é apropriada diretamente ao produto, ela é o custo variável, tá bom? Ela é um custo variável. Show de bola, e o próprio nome já diz, mão de obra direta, ela é um custo direto. Tranquilo? Pronto. Bom demais. Vamos lá. Salários da administração. Isso é despesa. Materiais utilizados na produção. Então eu tenho aí um material utilizado na produção. O material, ele é, tá? Ele é um custo de transformação, tá certo? E quanto mais eu utilizo o material, mais eu produzo, mais eu utilizo o material. Então ele é um custo variável. Ok? Ele é um custo variável, ele é apropriado diretamente ao produto, ele é um custo direto. Embalagens do produto fabricado, tá? Nós sabemos que ele não é custo de transformação nem primário. Ele é um custo variável, porque quanto mais eu produzo, mais eu preciso de embalagem. E ele também vai ser aqui, tá bom? Ele vai ser aqui também um custo direto, apropriado diretamente ao produto. Seguro do prédio da fábrica. Isso é um custo de transformação.
Isso é um custo fixo, tá? Porque ele é o valor igual. E ele vai ser aí um custo indireto. E aí, pessoal, ele vai ser um custo indireto? O que é que você acha? Tá? Olha, aí aqui onde tem a pegadinha, a gente não precisaria nem fazer custo direto ou indireto. Mas como ele fabrica apenas um tipo de produto, não tem um custo indireto. Todo o custo vai ser direto, tá? Então aqui é o custo direto da fábrica, custo direto, fábrica, custo direto. Eu não vou nem mais classificar nesses dois para não perder tempo, tá? Para não perder tempo. Despesa financeira e despesa de material de escritório, isso são despesas só para a gente já despachar. Pronto. Depois, manutenção do prédio, custo de transformação. E eu tenho aqui custo fixo. Matéria-prima consumida, eu tenho aqui um custo primário, tá? E eu tenho aqui um custo variável. Perfeito? Eu tenho aí um custo variável. E depreciação dos equipamentos da fábrica, eu tenho um custo de transformação. E eu tenho aqui um custo fixo. Tá? Eu tenho aqui um custo fixo. Beleza? Então, agora eu vou encontrar os valores. Primeiro, custo de transformação, que é a nossa letra A. Vou colocar aqui, ó. Custo de transformação. Eu vou somar 30 mais 4 mais 1.500 mais 5 mais 5. 30 mais 4 mais 1.500 mais 5 mais 5. Show de bola? 0, 0, 5. 4 e 1, 5, 5, 10, 5, 15. Fica o 5 e vai 1. 3 mais 1 vai dar 4. Então, 45.500. Letra A, errada. Letra B. Custos primários. Tá? Eu vou ter aqui 30 mais 120. 30 mil. Mais 120 mil. Então, aqui eu vou ter 3 mais 2, 5. 1 mais 1 vai dar 2. 250 mil. Custos diretos. Custos diretos, eu vou somar todos, tá? 30 mais 4 mais 5 mais 1.500. 30 mais 4 mais 5 mais 1.500. Mais 5 mais 120 mais 5. Mais 5 mil. Mais 120 mais 5 mil. Tá? 0, 0. 4 e 1, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20. Fica o 0 e vai o 2. 2 mais 3, 5 e 2, 7. E aqui fica 170.500. Também errado. Show de bola? Letra D. Custos indiretos. Errado. Por quê? Porque ele é 0. Tá? Os custos indiretos de fabricação, ele é igual a 0. E por fim, os custos fixos.
que eu vou somar 1.500 mais 5 mais 5. 1.500 mais 5.000 mais 5.000. Que isso vai dar 11.500. Então, Felipe, agora? Que é isso, neném? Não tem resposta? Não. Na verdade, ele deu o gabarito para eliminar a letra A. E depois, a questão ela foi anulada. Tá bom? A questão aí ela foi anulada. Então, o gabarito preliminar, letra A. E aí, depois, a questão ela foi anulada. Ele acabou colocando 50.500, acrescentando 5.000 a mais, que não deveria. Tá bom? Que não deveria, provavelmente, embalagem. 3. Tendo em vista que a contabilidade gerencial auxilia o gestor na tomada de decisões das organizações, considere que uma fábrica produz apenas um produto e tem apresentado as seguintes informações. Ele me dá várias informações, compras, custos e estoques. Acerca da situação hipotética, considerando as especificidades da contabilidade geral e do custeio por absorção, julgue o próximo item. Na situação considerada, ao se reduzir o valor da mão de obra direta em 5.000, o custo primário também será reduzido em 5.000? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tá, pessoal? Sim. Ou seja, certo. Por quê? Porque se o custo primário nós estudamos é a matéria-prima mais a mão de obra direta, se a mão de obra direta reduzir 5.000, consequentemente, o custo primário também vai ser reduzido. Então, isso daqui está certo. 4. Olha aí, vamos lá. O que ele diz? Felipe, em relação às classificações de custos, considere. Eu tenho 3 itens, ele pergunta o que está correto. Os custos diretos são aqueles que são apropriados diretamente ao produto, desde que haja uma medida de consumo. Perfeito. E tem um correto. O custo fixo independe da capacidade instalada e se mantém independente dos volumes de produção. Pessoal, ele independe dos volumes de produção. Perfeito. Mas ele não independe da capacidade instalada. Então, 2 errado. Já elimina aqui e aqui. Então, só pode ser letra B ou E, né? Porque 3 não pode ser apenas, que um já está correto. E os custos primários são compostos pela matéria-prima e pela mão de obra direta, sendo equivalente aos custos diretos. Nós vimos que são 2 coisas distintas. Questão aí, letra B de bola. Fechado? Tranquilo? Vamos avançando. 2 logo aqui seguidas. Felipe, vamos lá. Uma empresa industrial incorreu nos seguintes gastos no ano de 2015. Aí eu tenho vários itens, ele pergunta o valor do custo de transformação. Olha, a mão de obra direta incorrida, ela é um custo primário, nós vimos, e ela é um custo de transformação. A mão de obra indireta só é custo de transformação, a depreciação das máquinas também. Os salários dos funcionários da fábrica, isso é, além da despesa com venda, isso são despesas. Compra de máquinas, isso é um bem ativo, e matéria-prima consumida, isso é um custo primário. Então, o custo de transformação, eu vou somar 100 mais 130 mais 50, dá 280. Não tem resposta. Questão, ela foi anulada. Anulada por não ter resposta. Então, aqui eu somaria 100.000 mais 130.000 mais 50.000. Que isso vai dar 1 mais 1, 2, 3 mais 2, 5. Isso é 280.000. Próxima. 6. Em dezembro de 2010, a companhia J incorreu nos seguintes eventos em reais. Ele me dá vários. Ele quer saber aí os custos de transformação em dezembro. Então, pessoal, ó, despesa de propaganda é despesa. Despesas comerciais é despesa. Compras de máquinas, isso é um bem ativo.
Despesa de depreciação das máquinas da fábrica. Isso é o que, Felipe? Tá? Isso daí é uma despesa, tá? Depreciação, como é da fábrica, isso é um custo de transformação. Compras de imóveis para o escritório, isso é um bem ativo. Despesa de depreciação dos móveis, isso também é uma despesa, não entra, tá? Despesa de vendas é despesa. Mão de obra direta incorrida. Então, isso daqui é um custo de transformação. A mão de obra indireta incorrida também. E a matéria-prima só é custo primário. Então, eu vou somar 17 mil mais 54 mil mais 42 mil. Tá bom? Quando eu fizer isso, 7 mais 4, 11, com 2, 13, fica o 3, vai 1, 1 mais 1, 2, com 5, 7, 4, 11, 103 mil. O gabarito aí, a letra aí, é de esforçado. Fechado? O gabarito aí, ele vai ser a letra E. Tranquilo? Bom demais, Felipe. Tudo certo. Fechado, tá bom? Próxima. Para finalizar, eu tenho aí a 7ª questão. A entidade Fabril apresentou os seguintes gastos no último mês. Tem vários e ele pergunta: os custos primários dessa entidade totalizaram o quê? Olha, é a matéria-prima mais a mão de obra direta, tá bom? Eu tenho aí a matéria-prima mais a mão de obra direta. Que é a matéria-prima? É o material direto. Que é a mão de obra direta? 300 mil. Então, quando eu pegar aqui 300 mil mais 600 mil, 3 mais 6 vai dar 9. Eu tenho 900 mil. Gabarito, letra C de capacidade. Tá bom? Letra C. Lembrando que aqui é custo de transformação. Despesa com comissão de venda, isso é despesa. Isso é despesa. Aqui eu tenho custo de transformação e custos de transformação. Fechado? Então eu tenho aí meu gabarito letra C de capacidade. Pessoal, deixa essa avaliação positiva, segue o professor Felipe Araújo e as oportunidades sempre aparecem para quem se mantém preparado. É isso que você está fazendo, se preparando, dando o seu melhor para poder lograr vitórias futuras. Isso vai acontecer, não tenho dúvidas, depende somente de você. Combinado? Então concluímos aqui, qualquer dúvida estamos à sua disposição. Que Deus abençoe você, seus estudos, sua família, tudo de bom. Forte abraço e até a próxima.